Fala galera, tudo bom com vocês? Certo? Aqui é o professor Igor de Geografia, reforçando mais um conteúdo importantíssimo para você no nono ano em Geografia. Agora, nós vamos trabalhar com as fontes de energia. Quais são as fontes de energia? Quais são as principais? São renováveis, não são renováveis? Calma. Primeiro a gente vai fazer uma análise mais simples, entendendo o seguinte: a energia é o que move o mundo. Energia é fundamental para a realização de qualquer atividade. Para a prática de um exercício físico, por exemplo, você precisa se alimentar bem. Concorda comigo? Além disso, você vai entender que na produção não é diferente. Quando você discute produção industrial, por exemplo, você precisa ter uma fonte de energia. Então, basicamente, fontes de energia são elementos da natureza que você utiliza para realizar atividades humanas, que vão te fornecer a energia que é fundamental para a realização das atividades que você deseja. Entretanto, é bom entender que essas fontes, esses elementos naturais, não estão distribuídos de maneira homogênea no espaço. As fontes de energia são distribuídas de forma desigual, falando de uma forma mais simples, ok? Então, o que a gente vai perceber também? Que existe uma diferença entre consumo e produção. Basicamente, você vai entender o seguinte, que os países consumidores, os maiores consumidores, são os países desenvolvidos, países mais industrializados, países com grande desenvolvimento do setor terciário. Entretanto, esses países desenvolvidos, vamos citar aqui França, Alemanha, Itália, esses países não são os maiores produtores. É aí que está a questão. Nem sempre quem consome produz. E aí você precisa entender, então, que essa questão envolvendo fontes de energia, ela passa a ser crucial na análise da geopolítica, das relações entre os países. Pensar em fontes de energia é reconhecer, por exemplo, que por conta dessas fontes, dessa demanda e dessa necessidade, existem guerras. Por exemplo, no Oriente Médio, que você já viu também no oitavo ano, ok? Então vamos analisar, por exemplo, a produção do petróleo, que, como você já sabe, é a fonte de energia mais utilizada na matriz energética mundial, ou seja, analisando todas as fontes que eu tenho na matriz energética, o petróleo é muito utilizado, e esse petróleo está distribuído de forma desigual na superfície. Observa no gráfico, o Oriente Médio possui 64% do petróleo do planeta, a África 7%, a América Latina 13%. Além disso, os países que faziam parte da União Soviética, 6%. Pegando esse grupo aí, essas regiões, você vai entender o seguinte, que são regiões formadas por países subdesenvolvidos. Então você soma aí, ó, América Latina 13 com África 7, 20. Com o Oriente Médio, 84%. Pegando ali parte do leste europeu, vamos botar aí 90% de um dos principais recursos energéticos do mundo. Pensa na produção de automóveis, mas também que o petróleo é uma matéria-prima. 84%, para não falar 90%. De novo, considerando o leste europeu, do petróleo do mundo eu encontro nos países subdesenvolvidos. Então você precisa considerar essa questão. Os países desenvolvidos precisam muito de fontes de energia, mas não são os grandes produtores, ok? Então vamos dar uma olhada na matriz energética mundial. Já falei, o petróleo é o principal recurso, mas olha só, além do petróleo você tem um grande consumo de carvão e de gás natural. Fontes que são utilizadas, por exemplo, em termoelétricas. Fontes que são caracterizadas como não renováveis. Por que não renováveis, professor? Porque levam milhares de anos para se formarem. Você encontra em áreas de difícil acesso, muitas vezes, no subsolo, nas bacias sedimentares, e quando você as utiliza, quando você as queima, você libera o carbono e essas fontes não voltam para o seu estado natural rapidamente. Você, entre aspas, só vai usar uma vez na sua vida, ok? Então, qual é o problema? Grande parte da matriz energética mundial, as principais fontes utilizadas no mundo, não são renováveis. E quais são as principais fontes? Você tem lá o carvão mineral, que é uma fonte não renovável, você tem o petróleo, que também é não renovável, e você tem o gás natural. Ou seja, o mundo fica com medo. Os países desenvolvidos, os principais consumidores, ficam em alerta. Por quê? Como são fontes não renováveis, uma hora pode acabar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver novas fontes.
Fontes que podem acabar depois? Não. Você começa a ter um desenvolvimento tecnológico, principalmente a partir da segunda metade do século XX, para encontrar mais fontes que sejam renováveis, que sejam alternativas. Mesmo que as fontes não renováveis sejam mais eficientes, você começa a ter um esforço para encontrar fontes e desenvolvê-las, fontes renováveis, tudo bem? Uma fonte renovável muito utilizada no Brasil, que não é tão moderna assim, é a hidráulica, ok? São as hidrelétricas do Brasil, por exemplo, Itaipu. Então você tem aí energia hidráulica como uma fonte renovável. Você consome ali a força da água, mas a água rapidamente, devido ao ciclo hidrológico, ela volta ao seu estado natural. Outra fonte renovável, energia eólica. Tudo bem? É uma energia que você vai conseguir utilizá-la novamente, mas é claro, existe um custo mais elevado de instalação, uma eficiência menor, porém ela é limpa e ela é renovável. Outra fonte importante, energia solar, ok? Também de alto custo de implementação, limpa porque não emite gases para a atmosfera, ok? E renovável. Biocombustíveis. Você também tem o quê? Como fontes renováveis. Poluidoras, sim, mas menos do que as não renováveis. Energia geotérmica também é uma fonte renovável. Maremotriz. Então, basicamente, você precisa colocar aí numa anotação, num resumo, você precisa saber a diferença clara entre fontes não renováveis e renováveis. E entender que fontes de energia, esse assunto, ele é muito importante, porque quando você fala da relação entre países, você acaba envolvendo as fontes de energias. Ok, galera? Um abraço a todos, espero ter ajudado aí. Tchau, tchau.